Nossos cumprimentos a todos. A partir dessa semana, iniciaremos quinzenalmente o estudo do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas Schubert. Inicialmente, vamos falar um pouco dessa autora. Ela foi espírita desde o berço, pois seus pais e avós, paternos e maternos, já eram espíritas. Sueli sempre frequentou a casa espírita. Aos 12 anos, já colaborava na evangelização de criança e na campanha do quilo, no Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na área da mediunidade, iniciou-se aos 16 anos, permanecendo até o seu desencarne. Trabalhou com a mediunidade como passista, como médium de psicofonia e de psicografia. Em 1986, fundou com um grupo de companheiros a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, com a intenção de expandir mais o seu trabalho. Também teve uma atividade intensa e de muitos anos na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, onde foi diretora do Departamento de Assuntos da Mediunidade. Seu primeiro livro foi Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita. Essa consagrada expositora realizou muitas palestras e participou de diversos seminários no Brasil e em outros países. Seu retorno à pátria espiritual ocorreu em 12 de maio de 2021. O livro que optamos por estudar, Mediunidade e Obsessão em Crianças, ele contém 17 capítulos, onde a autora vai percorrendo sobre as questões e dúvidas que sempre surgem sobre a mediunidade e obsessão em crianças. O livro é dividido em 4 partes. A primeira é o início, onde é contado sobre a programação espiritual do reencarne, os processos kármicos, a rejeição e a aversão dos pais. A segunda fase é sobre a mediunidade em si, inclusive os famosos amigos imaginários. Também fala sobre o procedimento caso a criança for médium. Aqui é comentado sobre as mediunidades de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e Ivone Pereira. Os 3 missionários tiveram seus dons mediúnicos ligados, vamos assim dizer, desde muito novos. Aos 17 anos, todos já estavam trabalhando com as suas mediunidades. A terceira fase lembra a obsessão em si, os motivos de decorrerem na infância, o que fazer quando a criança está em processo obsessivo, tendência de suicídio e obsessão na família. Com certeza, é a parte mais pesada do assunto e da obra, porque aqui mostra claramente que o obsessor não se preocupa com a vida nova da criança. Ele emperrou naquela vida que o bebê lhe fez algo e o perturba, mesmo assim. Por fim, a quarta fase
é esclarecido quem é o anjo da guarda, como ficam as crianças depois do desencarne, as famosas crianças prodígios e a terapia do amor. Depois de um capítulo com tanto peso, a autora coloca outro, com paz na alma. Em meio às explicações e narrativas, Sueli conta casos que aconteceram na casa espírita onde frequentava e exercia a sua mediunidade. Essa obra, tão necessária e adequada às múltiplas situações que deparamos na análise da criança em nossos dias, vem enriquecer a literatura espírita, por concentrar em apenas um livro muitas respostas aos questionamentos que muitos de nós fazemos com relação ao comportamento infantil. Certamente, todos nós seremos beneficiados pelos ensinamentos deste livro, que poderão dissipar dúvidas, oferecer soluções nas tarefas de evangelização infantil, orientar com mais acerto as terapias e os recursos espíritas voltados para essa fase existencial. E com maior segurança iremos entender o porquê de tantos problemas e empecilhos ao desenvolvimento da criança de forma saudável e equilibrada. E assim, vamos iniciar o primeiro capítulo, do qual se denomina Quem é a criança? Quando uma criança nasce, traz consigo, além dos traços semelhantes aos de seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões, as peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela própria irá concretizar de acordo com seus pendores e potencialidades no contexto social a que será levada a viver. Todo esse conjunto a diferencia dos demais seres humanos. Ela chega ao mundo através do mesmo processo de toda a raça humana, desde a concepção até o nascimento, mas será diferente. Psicólogos do desenvolvimento infantil procuram descobrir como e por que ocorrem essas diferenças, o que as determinam e orientam, bem como os processos de desenvolvimento e amadurecimento. Observando-se, por exemplo, um grupo de crianças da mesma faixa etária, não é difícil verificar entre elas diferentes níveis intelectuais, diferentes potencialidades e personalidades, que determinam todo o processo do seu desenvolvimento ao longo da vida. Essas diferenças individuais são fundamentais para os que se dedicam a estudar a criança. Muitas interrogações decorrem então. Quais as causas das diferenças individuais? Seriam hereditárias ou resultados do meio, ou de fatores ambientais ou de aprendizado? O estudo do desenvolvimento da criança tem se ampliado e aprofundado bastante nos últimos tempos. O crescimento físico, o progresso emocional, intelectual,
O porquê do comportamento integram essa complexa pesquisa que os teóricos do desenvolvimento empreendem. Mas, embora os pesquisadores e estudiosos dessa importante área tentem explicar a razão das diferenças individuais, embora façam todas as comparações possíveis, invariavelmente irão esbarrar nos mesmos questionamentos. Por que isso ocorre? O que determina as diferenças da personalidade? Seriam estas diferenças um conjunto de traços herdados dos ancestrais? Nesse caso, como explicar determinadas diferenças de aptidões e de caráter que nada têm a ver com a herança genética? Como resolver ou compreender de forma plena certos bloqueios ou distúrbios psicológicos que são observados em crianças de pouca idade? Inúmeras indagações ocorrem à mente. Existem mais perguntas do que respostas no campo da ciência. Eis que a doutrina espírita tem a chave do enigma humano. A criança é um espírito reencarnado. Esta é a mais revolucionária de todas as ideias, no tocante à compreensão de quem é a criança. Ao elucidar essa verdade, o Espiritismo promove uma notável revolução nas deduções e métodos dos especialistas em desenvolvimento infantil. A criança não é uma tábula rasa, não é um adulto em miniatura. Essa maneira de pensar foi criada por John Locke, que foi um filósofo inglês, que difundiu a ideia da tábula rasa para o desenvolvimento infantil, afirmando que a criança nascia apenas como uma folha em branco, na qual se poderia inscrever o que se quisesse. Para ele, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. E inicialmente, como uma folha em branco, e todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência. Sabemos que a criança não é essa tábula rasa, não é um adulto em miniatura, mas um espírito imortal, dono de um fantástico acervo de experiências decorrentes das suas encarnações anteriores. Como todos os filhos de Deus, traz em si mesmo o germe da perfeição, conforme nos elucida Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 776, do qual nos diz: sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Oportuno registrar, para aprofundar nosso entendimento, a palavra do instrutor espiritual Calderaro no livro No Mundo Maior, ressaltando o processo evolutivo. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo
no templo universal do universo, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, ali se acha em processo liberatório. As árvores que, por vezes, se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhotes recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símil, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo, aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Portanto, quando, no instante do parto, um recém-nascido dá o seu primeiro choro, isto significa que um espírito se revestiu de um corpo físico, trazendo consigo uma longa história já escrita, repleta de erros e acertos, a prosseguir pelo tempo afora, em sucessivas e imprescindíveis experiências reencarnatórias, escrevendo novos capítulos no laborioso processo evolutivo rumo à perfeição. Assim, o ser humano traz em seu íntimo as infinitas possibilidades de crescimento, de amadurecimento espiritual que só através do tempo irão se concretizar. E assim concluiremos por hoje partes do primeiro capítulo do livro mencionado. Desejando a todos uma ótima semana e até nosso próximo encontro daqui 15 dias. Muito obrigada.